Fala, moçada bruta que me acompanha, tudo beleza? Professor Ederson por aqui, mais uma vez. Pessoal, gravando um vídeo hoje sobre a divisão superficial do corpo humano, tá? Esses vídeos, pessoal, eles são da série aí da anatomia introdutória, que são os conceitos iniciais que o aluno ele tem que entender para ele poder avançar dentro dos sistemas, né, estudados dentro da anatomia humana aí, beleza? Então hoje, pessoal, eu quero falar um pouco sobre a divisão superficial do corpo humano, tá? Existem vários títulos para essas informações, tá? Como, por exemplo, partes do corpo, divisão do corpo, né? E aí, pessoal, dentro dessa divisão a gente pode separar em divisão do tórax, divisão do abdômen, divisão do braço, do antebraço, da face e etc, tá? Várias formas, várias condições vocês podem encontrar aí dentro do estudo da anatomia, tá ok? Então aqui, por exemplo, pessoal, nós temos aqui uma mulher e aqui nós conseguimos aí dividir o corpo em várias situações, tá? Então qual que é a forma mais clássica de se dividir? Então vou mostrar para vocês, tá? Essa região aqui, ó, nós chamamos de cabeça. Então o corpo humano ele é dividido em cabeça. Essa região aqui, ó, nós chamamos de pescoço, cabeça, pescoço. Essa região aqui, pessoal, ó, que eu estou separando, nós chamamos de tronco, ok? E essas regiões aqui, tanto aqui quanto aqui, nós chamamos de membros, ok? Então, o corpo humano ele é dividido basicamente em cabeça, pescoço, tronco e membros, no plural, ok? Aí, pessoal, cada região tem uma parte anterior, uma parte lateral, uma lateral direita, esquerda, superior, né, inferior e posterior. Então tem as divisões de regiões aqui que eu não vou adentrar. O tronco, por sua vez, que é essa parte, ele é dividido basicamente em duas porções, tá? Dependendo do livro. Tronco superior, perdão, a parte superior, que nós chamamos aí de tórax, e a parte inferior, que é chamado de abdômen. Então, tórax e abdômen. Porém, pessoal, alguns livros também usam uma subdivisão do próprio abdômen, tá? Aí no abdômen pode ser dividido em quadrantes, tá? Superior, direito, esquerdo, inferior, direito, esquerdo. Pode ser dividido em 9 regiões, que é hipocôndrio direito, esquerdo, epigástrica, hipogástrica, fossa ilíaca direita, esquerda, umbilical e flancos direito e esquerdo. E tem várias formas de dividir. Aqui eu não quero esmiuçar, eu quero só para vocês verem a grosso modo. E tem livros que dividem o abdômen somente em duas partes, como vocês estão vendo aqui, ó. Abdômen superior, que é essa parte aqui de cima, né? E abdômen inferior, que é essa parte de baixo, tá? Esse abdômen inferior, ele é conhecido também como abdômen pélvico, como vocês podem ver nessa imagem, tá? Aqui eu vou separar somente em duas partes, tá? Tronco é dividido em tórax e é o A, né? O abdômen, tá ok? E o abdômen, como eu disse para vocês, dependendo da referência que eu vou usar, eu vou dividir em um monte de partes e a região do tórax também pode ser subdividida aqui em quadrantes menores. Eu não vou entrar nisso nesse vídeo, tá? Eu vou falar um vídeo sozinho, somente dessas subdivisões mais específicas, tá ok? Então, o corpo é dividido em cabeça, pescoço, tronco e membros. O tronco é dividido em tórax e abdômen, tá? O tronco é a parte superior. O que vai limitar, pessoal, é essa região aqui onde faz o rebordo das costelas, né? O rebordo costal. Então, essa linha aqui, ó, se vocês colocar a mão em você em casa, você vai sentir, quando você respira, que se projeta. Então, daqui para cima, tórax, daqui para baixo, abdômen. E o que vai separar os dois é um cara aqui chamado diafragma, que é um músculo, né? Que nós temos aí dividindo as duas regiões. Os membros, pessoal, eles são divididos também em duas partes. Ó. Esse cara aqui, ó, é o membro chamado membro superior, nesse caso o direito. Esse cara aqui é um membro chamado membro inferior, nesse caso o direito também. Então, os membros são divididos em dois tipos: membros superiores e membros inferiores, no plural, porque são dois, um de cada lado. Os membros, por sua vez, eles são divididos em duas porções. Chama-se raiz, tá? E a outra porção é chamado de parte livre. Às vezes eu apanho com isso aqui, pessoal. Sofro, né?
parte livre. Então, a raiz é onde ele está fixando, tá? Lá no estudo do esqueleto, nós vamos ver que isso aqui é chamado de cinturas. Aqui nós vamos usar o termo raiz, tá ok? O membro superior, ou seja, esse cara aqui, ó, que é o braço, o antebraço e a mão, ele é preso aqui, ó, nessa região. Isso aqui é chamado ombro, tá? O osinho aqui de ombro. A parte livre, pessoal, que é onde você mexe quando você balança, ele é formado por essas três estruturas aqui, ó. Essa de cima aqui, ó, ela chama-se braço. Essa aqui chama-se antebraço. E essa aqui chama-se mão, ok? E lembrando que eu estou fazendo uma divisão bem simples. A gente pode trabalhar em vários pormenores aqui. Não é o foco dessa aula. Fazer uma divisão superficial, ou seja, uma divisão mais simples, tá? Então, a parte livre, formado pelo braço, antebraço e pela mão. E a mão, por sua vez, ó, ela tem uma parte anterior, que é chamado palmar, e uma parte posterior, que é chamado dorsal. Então, o dorso é essa parte que nós estamos olhando aqui, ó. E a palma é essa parte que nós estamos vendo nessa outra imagem. Então, palmar e dorsal. O membro inferior, na verdade, os membros inferiores, eles são divididos também em duas porções. Uma raiz, onde se prende, né, que é essa parte aqui, ó, que é chamado de quadril. E a parte livre, onde se movimenta toda essa porção, é dividida aqui em ó, coxa, em perna e aqui embaixo pé. Coxa, perna e pé. Então a parte livre é dividida em coxa, perna e pé. E o pé, pessoal, também, assim como a mão, é dividido em duas porções. Essa porção de cima que nós estamos visualizando aqui é chamado de dorso. E essa porção de baixo que nós não estamos visualizando, a sola, né, do pé, que nós falamos popularmente, é chamado de região plantar. Então, a de cima, dorso, dorsal, a de baixo, planta ou plantar. Lembrando mais uma vez, pessoal, que essa divisão é uma divisão bem superficial, tá? Por que que eu estou falando? Porque se nós pegarmos, por exemplo, aqui, ó, a região do dorso, segundo essa imagem, ó, essa região onde fica a escápula, a região escapular. Aqui onde passa a curvatura da coluna vertebral, as vértebras, região vertebral. Essa região aqui, pessoal, do posterior aqui, ó, cubital, né, a região da axila, axilar, né, a região dos músculos glúteos, né, região glútea, região do períneo, região poplítea, que é a região posterior ao joelho, região sural, que é a região ali da panturrilha. Então, como eu disse para vocês, dependendo da referência bibliográfica, nós vamos aprofundar muito mais essas estruturas, tá? Então, para vocês aprenderem inicialmente, o que eu recomendo? Pega esse esqueminha que eu passei para vocês, que é dividido o corpo em cabeça, pescoço, tronco e membros. Os membros divididos em tórax e abdômen, e os membros superior e inferior divididos em raiz e parte livre. A raiz do superior é o ombro, a parte livre é formada pelo braço, antebraço e mão. E a mão dividida em palmar e dorsal. A região do membro inferior, como eu disse para vocês, é formada pela raiz, que é o quadril, onde ele se prende, e a parte livre, que é a parte móvel, formado pela coxa, pela perna e pelo pé. E o pé, por sua vez, é dividido em duas partes. A parte de cima, que é o dorso, e a parte de baixo, que é a sola, que nós falamos propriamente dito, que nós chamamos de planta dos pés. Beleza? Lembrando, pessoal, que essa divisão ela pode ir muito mais além. Inclusive, nós estudamos em anatomia superficial, anatomia mais profunda, os pontos. Então, cada região aqui nós vamos dividir em alguns pontos e a gente vai conseguir separar por números a região, por exemplo, do posterior do antebraço, do braço, do antebraço e por aí vai, ok? Só para elucidar, pessoal, aqui nós temos uma divisão superficial do corpo e aqui na outra metade nós temos a divisão muscular. E se vocês visualizarem, a gente consegue organizar muitas coisas com base dessa informação superficial. Por exemplo, quais os músculos que nós temos na cabeça? Se eu sei que a cabeça aqui, aí eu vou ter lá, ó, músculo frontal, músculo temporal, orbicular do olho, músculo zigomático, maior, menor, nasal, orbicular da boca, bucinador, masseter e por aí vai. Então não vou entrar aqui em músculo, mas só para vocês saberem que primeiro eu conheço a parte superficial, cabeça.
Depois, pescoço. E aí eu vou depois aprofundar quais os músculos da cabeça, quais os ossos da cabeça, quais as artérias da cabeça, quais os nervos da cabeça, quais os vasos linfáticos da cabeça, quais as veias, e por aí nós vamos aprofundando. Da mesma forma, no pescoço, para mim poder compreender as estruturas, eu preciso primeiro conhecer a estrutura superficial, beleza? Alguns livros, pessoal, usam esse embasamento, por exemplo, tá? Para exemplificar regiões, por exemplo, de queimadura. O indivíduo teve uma queimadura na região do tronco, e aí ele vai dar uma pontuação. É 9%, é 18%. Eu não vou entrar também nessa questão, mas só para vocês saberem que essas divisões do nosso corpo, nós podemos aí separá-las, dependendo da referência bibliográfica, em regiões e fazer, dentro dessas regiões, outras separações e, como eu disse para vocês, até mesmo separar em pontos específicos, beleza? Professor Ederson Witz, mais um vídeo para vocês, muito obrigado. Se inscreva aí, compartilha e até a próxima. Valeu? Fui!